Vaza Jato. Reportagem publicada hoje pelo portal UOL revela que a Força Tarefa de Curitiba ignorou o crime para não desviar os rumos da Lava Jato. A informação aparece em mensagens trocadas por procuradores num grupo do Telegram criado especialmente para discutir a delação de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados. A delação trazia indícios de fraude na votação que escolheu o relator do processo de cassação de Cunha. Numa conversa no grupo Acordo Cunha, no dia 1º de agosto de 2017, o procurador Orlando Martello escreve aos colegas: "A coisa que mais lamentarei, caso o acordo não seja feito, e não foi de fato, e aqui a opinião é pessoal, é a revelação das bolas pesadas do sorteio." Isso é uma referência a essa fraude que aconteceu. Realmente esse é um fato que talvez não devesse ser sonegado da sociedade. Isso mostra e expõe como ainda somos um país subdesenvolvido em que os políticos estão tão distantes da realidade. Tem muitas conversas nessa troca de mensagens, nessa reportagem publicada hoje pelo UOL. E se você quiser ter acesso à reportagem completa, com todos os vazamentos, você pode entrar no portal UOL. Aliás, o editor executivo do Intercept Brasil, Leandro Demori, participou hoje de uma audiência pública sobre a Vaza Jato na Câmara dos Deputados em Brasília. Deltan Dallagnol foi convidado, mas não compareceu. O fotógrafo Lula Marques registrou o lugar reservado a Deltan, vazio. Jair Bolsonaro não terá alta nesta quinta-feira, como estava previsto. No domingo, o presidente passou por uma cirurgia para correção de hérnia abdominal. As visitas continuam restritas e não há previsão de alta. Enquanto Bolsonaro permanece internado, os filhos do presidente seguem polemizando nas redes sociais. O deputado Eduardo postou uma foto da visita que fez ao pai com uma arma na cintura. Pois é, ele foi armado ao hospital, ele entrou com uma arma dentro de um hospital. E Carlos, vereador no Rio de Janeiro, postou ontem no Twitter que, abre aspas, "por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos", fecha aspas. Inclusive, a partir de hoje, Carlos Bolsonaro está em licença não remunerada por 120 dias da Câmara dos Vereadores. Esse afastamento é justificado por ele por problemas particulares e foi publicado hoje no Diário Oficial. Quem comenta e analisa as notícias hoje com a gente é o jornalista Rodrigo Viana. Oi, Rodrigo, tudo bom? Tudo bom, Thalita? Muitos fatos novos aí relacionados à família Bolsonaro, né? Exatamente. Vamos começar então com essa postagem do Carlos Bolsonaro. Como você interpretou isso, essa saída por vias não democráticas? O que ele quer dizer com isso? Bom, acho que é a soma dos dois fatos, né? O Eduardo indo até o hospital com uma arma na cintura. O Eduardo, que é um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. E o Carlos fazendo essa postagem flertando com o autoritarismo, dizendo que pela democracia não se pode transformar o país. Na minha opinião, eles estão mandando recado, né? Mandando recados, eu diria, não tanto para os setores aí mais à esquerda, mas talvez para setores da elite midiática, da elite empresarial e no judiciário, que há uma movimentação de gente já falando abertamente que não é possível que Bolsonaro permaneça no poder pela quantidade de fatos que contrariam as normas constitucionais, né, já praticados pelo presidente da República. Então, a família Bolsonaro aparentemente já tem essa leitura de que há uma movimentação na elite brasileira para tentar afastar Jair Bolsonaro. A gente não sabe se isso vai realmente acontecer, mas há uma movimentação, já há essa conversa. Ontem, por exemplo, José Carlos Dias, ex-ministro da Justiça ligado ao PSDB, um programa de televisão aqui em São Paulo, falou disso, falou, olha, fatos que justificam o impeachment já existem, afrontas à Constituição já foram colecionadas aos montes pelo presidente da República. A questão agora é política. Então, esse assunto entrou no radar de uma parte da elite brasileira. A família Bolsonaro está mandando recado. O filho vai com um revólver na cintura. E o outro diz, pela democracia, não tem conversa. Como se estivesse dizendo para esses setores, vocês querem vir para cima? Vai ter guerra. Então, é muito grave. Quer dizer, é uma ameaça velada, ou não tão velada assim, né, dos filhos do presidente, apontando em direção a um setor que começa já a se movimentar como alternativa de poder no Brasil. A gente viu algumas declarações aí do apresentador Luciano Huck, já se apresentando como possível candidato a presidente, criticando o Bolsonaro. Então, há já uma movimentação nesse sentido. E a família Bolsonaro
dá todos os indícios de que vai resistir e que vai apelar para todas as armas possíveis, não só para as armas da democracia. Eles vão preparando já esse discurso de que pela democracia não é possível. Então, vale tudo. Um sujeito entrar com uma arma na cintura para visitar o presidente da República, o que isso significa? Qual é o recado? É bang bang? Nós estamos na era do bang bang? Parece que pela família Bolsonaro, sim, né? Nessa mesma entrevista que você citou, do ex-ministro da Justiça, de Fernando Henrique Cardoso, ele disse que Moro devia pedir demissão por conta desse conflito que teve em relação a Jair Bolsonaro com a Polícia Federal. Ele fala que devia pedir demissão porque isso foi uma afronta muito grande ao ministro da Justiça. Várias afrontas, né? Várias interferências do presidente da República no Ministério da Justiça. Mas Moro parece que, de maneira até muito cuidadosa, vai permanecer no Ministério enquanto puder. Ele hoje depende desse cargo, porque renunciou à magistratura, não é mais juiz, não pode voltar a ser juiz. Então ele precisa desse cargo no Ministério da Justiça. E as pesquisas mostram que ele hoje é maior do que Bolsonaro na opinião pública, né? Tem mais apoio popular do que Jair Bolsonaro de um lado, mas de outro tem menos instrumentos de poder do que Jair Bolsonaro. Então, um depende do outro. O Bolsonaro está numa operação, me parece, de esvaziar, enfraquecer Moro, mas mantendo o Moro ao lado dele. Então, você mantém o Moro aqui perto, mas vai enfraquecendo, vai tirando o poder dele, vai desossando o Moro para que ele não chegue a 2022 como um adversário potencial de Jair Bolsonaro. Então, essa é a estratégia do Bolsonaro. A estratégia do Moro é permanecer como ministro, fazer de conta que nada está acontecendo. E as pesquisas mostram que, quando se pergunta à população brasileira quais são as áreas mais positivas do governo Jair Bolsonaro, as duas, segurança pública e combate à corrupção, ligadas, portanto, a Sérgio Moro. Então, ele tem um capital político hoje maior do que Jair Bolsonaro, mas, contraditoriamente, tem menos instrumentos de poder. Basta uma canetada do Jair Bolsonaro, o Moro perde o cargo e perde a chance de continuar protagonizando, né, o debate no Brasil. Um está na dependência do outro, né? Agora, Rodrigo, em relação a Deltan Dallagnol, porque hoje, então, a Vaza Jato traz mais irregularidades cometidas por essa força-tarefa em Curitiba. Hoje de manhã, inclusive, o Conselho Nacional do Ministério Público rejeitou um pedido de afastamento de Deltan Dallagnol, um pedido esse que era do senador Renan Calheiros, por conta de um processo que ele apresentou no Conselho Nacional do Ministério Público. E Deltan faltou nessa audiência pública que estava sendo realizada com membros do Intercept Brasil sobre a Vaza Jato. Qual é a situação de Deltan Dallagnol hoje? Do ponto de vista da opinião pública mais informada e que acompanha esse caso do Intercept e dos chamados operadores de direito, ele está muito desmoralizado, né? Ficou claro que Deltan Dallagnol não atuava como um procurador, como alguém do Ministério Público, mas como líder de uma facção política. Então, a situação dele junto aos operadores de direito, professores, gente séria que estuda o assunto e que opera o direito de maneira correta, ele está bastante desmoralizado. Mas também, assim como o Sérgio Moro, mantém uma interlocução com setores da sociedade brasileira e mantém capacidade de resistir, com menos força do que tinha 2 anos atrás. Mas ainda assim, essa decisão de hoje do Conselho do Ministério Público que decidiu não afastar, né, Deltan Dallagnol, mostra que ele tem capacidade ainda de resistir no cargo, com menos força, mas vai prolongar, portanto, essa disputa ainda da Lava Jato com setores que querem uma revisão da Lava Jato pelos erros e pelos abusos, mais do que erros, né, pelos abusos que foram cometidos nos últimos anos, como ficou claro pelos diálogos vazados, né? A gente tem acompanhado Deltan Dallagnol cometeu uma série de abusos, além da questão da cobrança, de relacionamentos com empresários e a maneira como ele lidava, principalmente com o ex-presidente Lula, né? Não era a atuação de um procurador, mas de um chefe de facção política, com interesses políticos, com um objetivo político. Isso, para quem opera o direito, está muito claro. Então, ele, teoricamente, perdeu as condições de atuar como procurador. Só que no Brasil, do jeito como as coisas são hoje, né? Ele ainda mantém o diálogo com uma parte da população que quer justamente isso, né? Que é uma espécie de justiça a qualquer preço, mesmo que a justiça muitas vezes abuse, ultrapasse os seus limites de atuação. Você acha que alguma ação contra Deltan Dallagnol vai partir do Conselho Nacional do Ministério Público? O Conselho vai reagir em algum momento?
eu acho que muito lentamente está se formando uma maioria para afastá-lo, talvez não uma punição mais drástica, mas para afastá-lo, para constrangê-lo, talvez para levar que ele mesmo peça afastamento. O corporativismo é muito forte no Ministério Público também, né? O que complica um pouco a situação. Então, sendo mais objetivo em relação à sua pergunta, eu acho que a curto prazo, não, ele não sai da Lava Jato. Os adversários dele ainda estão procurando enfraquecê-lo para que talvez mais adiante ele possa ser afastado. Então, esse embate está se dando hoje na sociedade brasileira, né? A Lava Jato hoje tem muito menos força do que tinha 2 anos atrás, tanto o Sérgio Moro como Deltan Dallagnol, com a imagem mais arranhada, principalmente Deltan Dallagnol. Eu diria que o Sérgio Moro ainda resiste, teve a imagem construída ao longo de anos e anos, a TV Globo, por exemplo, vendendo a imagem de uma espécie de super-herói, de um juiz super-herói, o que é um descalabro, né? O juiz tem que ser juiz, não pode ser super-herói de nada. Mas ainda assim a população tão carente, né, de lideranças e tal, enxergou no Moro uma espécie de salvador da pátria. Para alguns vai ficando claro que ele abusou desse papel, né? Ele atuou de forma abusiva, mas vai demorar para que se desmonte essa figura de super-herói. Vai demorar bastante. A gente não pode se iludir. Os setores que conhecem o conteúdo dos vazamentos da Vaza Jato são setores ainda minoritários na sociedade brasileira, né? São setores que acompanham com mais detalhe o debate político na internet, nos jornais e tudo, mas a TV Globo, por exemplo, e outras televisões não entraram a fundo nesse tema. Então, para a grande maioria da população, o Moro continua sendo o homem que combate a corrupção no Brasil. Ouvem falar aqui e ali, acho que ele abusou um pouco, acho que ele foi além do ponto, mas diante de tantos problemas de corrupção, né, as pessoas tendem a achar, mas abusou, mas também do outro lado tinha corrupto. Essa visão muito simplista do brasileiro, sem compreender que um juiz que abusa do adversário, um dia vai abusar de você também, né? Isso claro. É muito perigoso, nós não podemos admitir isso de jeito nenhum. Né? Sim. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.